Ele está no melhor lugar de todo o universo. E qual a primeira coisa que ele faz quando ele vê aquele livro que não pode ser tocado por ninguém a não ser Cristo? Ele chora. Então, bem assim na nossa vida, a gente pode estar no melhor lugar, a gente pode estar literalmente no céu, mas se não tiver a revelação do Cordeiro, se não tiver Cristo ali, de nada adianta. Porque de que adianta o céu se não tiver o nosso Senhor que nos trouxe até lá? De que adianta a palavra, entender muito bem, pregar com eloquência, se não tiver o Cristo vivo? De que adianta trazer milhares de versículos e a doutrina não revelar Jesus? O que adianta? O que adianta? E é bem interessante porque Mateus é judeu, e já no primeiro capítulo, deixa sua Bíblia aberta porque vai ter bastante versículo. No seu primeiro capítulo, o versículo de número 15 vai dizer assim, a genealogia de Cristo, que muitas das vezes nós ignoramos. E Eliúde gerou a Eliezer gerou a Matã, e Matã gerou a Jacó. E a Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Espera aí. De Jesus, ainda que terrestre, era José. E quer dizer que ele ia libertar o povo mais uma vez. Eu acho que tem alguma coisa parecida. Assim como foi no passado, em que de Jacó, o pai de nações, assim como foi de José, um homem usado por Deus, indo na terra do Egito, haveria mais uma vez uma libertação. Já era através da genealogia de Cristo, ele confirmando: o rei está voltando, a libertação está vindo, o êxito vai acontecer mais uma vez, tem a Canaã preparada para conosco. Aí a gente prossegue para entender os magos vindos do Oriente. Estou correndo um pouquinho para que vocês possam entender o capítulo 5, que é a pregação, em que a estrela conseguiu guiar os magos até chegarem no Oriente, da mesma forma que a nuvem guiou o povo no deserto para a terra prometida. Da mesma forma que a estrela os guiou até chegar até o prometido, a coluna de fogo acompanhava eles toda santa noite. E graças a esse Cristo, graças a esse maravilhoso Deus que desde o Antigo Testamento Ele já vem revelando a sua presença. Então que honra e que glória é entendermos de Jesus, é entendermos desse Cristo, dessa palavra, e que em toda a sua história foi marcada por interpretações lá do Antigo Testamento, porque tudo aquilo ali era sombra. Os judeus até pensavam: Moisés é o nosso Salvador. Moisés não era o Salvador. Os judeus pensavam que por Elias profetizar, não pela sua palavra, mas com uma palavra bíblica, simplesmente fazer os céus serem fechados durante 3 anos, ele seria o Cristo. Ele não foi o Cristo. Os judeus pensavam que por o profeta Daniel, Jeremias, Isaías, pode falar quem quiser, ninguém compara-se ao Cristo. Ninguém chega aos pés da palavra. É muito interessante porque a gente pensa: não, aquele povo tinha uma glória tremenda, em que, ó que maravilha, olha que maravilha. A gente já vai avançando para os capítulos de número 3 e 4, em que chega Jesus lá no Jordão, e o que ele tem é cumprir a lei e fazer com que ele venha ser batizado. João Batista nem queria batizar: eu que desejo ser batizado por ti, Senhor. E o mais interessante é que Moisés, o legislador da nova aliança, ele conseguiu, pelo poder de Deus, abrir o mar vermelho, mas não conseguiu passar o rio Jordão. Ele conseguiu abrir um mar gigante, mas não conseguiu passar um rio. Espera aí. Aí a gente vai compreendendo melhor, veremos que Josué, ele consegue abrir aquele rio e atravessar juntamente com o povo. Ele e Caleb entraram na nova aliança, na nova aliança de Canaã, lá no passado. Então, na antiga aliança, Josué conseguiu abrir o rio. Mais para frente, vemos que o profeta Elias também conseguiu abrir o rio, pelo poder de Deus, profetizando. E vemos também que no momento em que Elias está assunto aos céus, cai a capa no chão, e Eliseu pega aquela capa e fala: ei, se Deus ainda está comigo, se ainda é o Deus de Elias, ele bate aquela capa e o rio se abre. Porém, quando a gente chega na nova aliança, na aliança superior, a aliança baseada em sangue, o rio Jordão não se abre. O Jordão não abriu, o mar vermelho não foi de um lado ao outro, o povo passou em terra seca. Mas no momento em que Cristo Jesus, aleluia, meu Deus, oh glória, aleluia. Eu acho que a igreja já entendeu. No momento em que Cristo Jesus, ele imergiu naquela água,
O mar não abriu. Mas no momento em que ele saiu, ele olhou para um lado, olhou para o outro, o mar estava fechado. Porém, quando ele olhou para cima, ele viu os céus abertos da glória de Deus. E o melhor de tudo, porque não acaba aí, que no momento em que ele viu os céus abertos, não bastou isso. Ele viu também uma pomba em formato do Espírito Santo, demonstrando que a presença de Deus estaria sobre um só homem, em sua totalidade. E a terceira coisa, que não foi somente o céu aberto, não foi somente o Espírito Santo, foi a voz de Deus, que disse: este é meu filho amado, em quem eu me comprazo. É tudo a revelação, é por conta da palavra, tudo já está escrito. É só o Espírito Santo nos guiar a essa revelação. Só que estamos ainda no capítulo de número 3, e os judeus ainda pensavam que não viria coisa alguma da Galileia, não poderia vir um profeta de lá, sendo que, se formos prestar atenção em 2 de Reis, se eu não me engano, no capítulo de número 17 em diante, o próprio profeta Jonas é de Gat-Hefé, que nada mais é do que uma tribo ali da Galileia, em que eles não reconheciam que poderiam vir o seu Messias de lá. Só porque eles falam é profeta. Então você já vê aí, os judeus esperavam o Messias, mas ignoraram o Cristo. Os judeus esperavam a tradição, mas ignoraram a revelação. Então, como assim? Eles pensavam tanto nas palavras de Deus, em que esqueceram o seu filho. Porque a própria Bíblia, em Provérbios capítulo de número 30, já fala do nosso Salvador. Quer ver? Abra comigo Provérbios capítulo de número 30, e vai falar acerca do Filho de Deus já na antiga aliança. Como assim esse Cristo já está profetizado desde antes da fundação do mundo? Como assim esse Cristo, ele tem a capacidade de nos fazer compreender que Deus também tem um Filho, a sua própria essência? Provérbios capítulo de número 30, versículo de número 4, e vai dizer o seguinte: quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Precisa continuar? Qual é o seu nome? E qual é o nome do seu filho? Se é que o sabes. Então Salomão, ele já conseguia compreender que Deus tinha um filho em que ele somente não sabia o nome. O seu nome é Jesus Cristo, o nome sobre todo nome, a revelação celestial. Porque antigamente eles precisavam falar Jeová Rafá, eles precisavam falar Elohim, eles precisavam falar Jeová Jireh, eles precisavam bater paz, falar Jeová Shalom. Mas hoje a gente só precisa dobrar os nossos joelhos, entrar em secreto e falar em nome de Jesus. Ainda é o nome de Jesus, e continuará sendo, porque não há nenhum nome sobre todo nome. O nome de Moisés passou, o nome dos profetas passaram, mas o nome de Jesus permanece e continua para todo sempre. Glória a Deus. E por que eu estou falando tanto de Moisés? Porque Cristo sentou no lugar de legislador. Vocês bem sabem, no capítulo 5, mais adiante, ele vai dizer: a antiga lei dizia isso, mas eu, porém, vos digo. Então, para a gente compreender tudo isso muito bem, porque Cristo ele não começou a pregar, a trazer a doutrina sem antes passar pelo período de deserto, sem antes passar pelo período em que ele teria que ser provado. E, com todo respeito, é muito fácil a gente ir para o deserto, ver o céu se abrir, o Espírito Santo descer e uma palavra traz: meu filho amado, em quem me comprazo. O problema é que a gente quer entrar no deserto, mas não quer passar o período de revelação, o período em que a gente está aprendendo de Deus a sua revelação para poder trazer aos outros. É impossível que alguém se levante para trazer alguma coisa sem antes que ele aprenda. Como assim? Mas o Cristo já ensinava com 12 anos? Sim, mas somente com 30 anos, cumprindo a justiça que há na lei, em que os sacerdotes deveriam ter 30 anos de idade para começar o seu ministério, que ele começou a pregar. O próprio Verbo vivo esperou um tempo, ele cresceu nisso e a gente não vai esperar. O
O próprio Cristo entendeu a revelação de Deus para a sua vida, sendo Ele próprio a revelação que nós precisamos, e nós não vamos esperar. Aleluia. Mas é sobre isso que eu vim pregar, então vamos continuar. É bem interessante porque no capítulo de número 4, já para irmos para o capítulo de número 5 e finalizar, a primeira pergunta e a primeira dúvida, não de Cristo, mas de Satanás, porque sempre que o acusador ele vem com um e se prostrado me adorarem, se quiser transformar essas pedras em pão, não era uma dúvida de Jesus, era uma dúvida do acusador, era uma dúvida do maligno. Então a gente já consegue compreender, nem só de pão viverá o homem. Quem já escutou essa palavra muito bem, e agora vamos entender um pouco mais a fundo acerca da revelação. Por que nem só de pão viverá o homem? Duas coisas, ainda faltava o sangue. Essa é a primeira de todas, mas eu não vim pregar sobre isso. E o segundo é que a partir do momento em que o talento ele te coloca na mesa, somente o caráter pode te fazer permanecer lá. A partir do momento em que acessamos um lugar em Cristo, somente o caráter em Deus pode nos fazer permanecer naquele local. Porque pelas habilidades e pelo dom profético, até mesmo pela eloquência que o próprio Deus o deu, Moisés ele tinha a capacidade de ser o maior líder, a maior sombra ali do Velho Testamento. Mas a quem de vocês, diz Hebreus, é Deus falando aos anjos, eu disse, eu lhes gerei. Quem foi de vocês que eu permiti, em que eu falei, tu és o meu filho, e hoje te gerei? Moisés era um servo, estava ali pelas suas habilidades, estava ali pelas suas capacidades, mas somente Cristo tinha a posição de filho. E é bem interessante que a gente só vai entender essa revelação em Lucas capítulo de número 15, na parábola do filho pródigo, na qual ele desejava ser que nem os servos da casa do pai. Porque o servo, ele até tem uma posição na mesa, o servo, ele até tem um lugar, mas ele só está ali pelo dinheiro, só está ali pelo galardão, só está ali pelo que ele pode receber. Então, infelizmente, dentro da casa do pai, ainda existem muitas pessoas que só estão aqui por conta do dinheiro, só estão aqui para receber. Infelizmente, permanece em nosso meio a teologia de Jacó. Dá minha bênção para depois subir, Senhor. Que o Senhor possa me entregar, Senhor, que o culto é para doar, o culto é para se entregar. O maior culto que existiu em toda a história foi na cruz do Calvário. E a maior justiça cumprida foi Cristo falando, perdoa-lhes, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Essa foi a maior justiça já cumprida na terra. Esse foi o melhor culto já instituído. Então é através disso que nós compreendemos. Moisés era muito bom, era o cara, mas ele se perdeu a ponto de ferir a rocha 2 vezes, sendo que o próprio Jesus, o próprio Deus lá no céu falou, fala rocha. Porque Moisés ele tinha a revelação, ele tinha a lei, mas ele não tinha a revelação. E qual é um dos mandamentos da revelação de Cristo? Nada mais é do que aqueles que são mansos, eles herdarão a terra. Porque Moisés perdeu a terra? Porque ele perdeu sua mansidão. O próprio dizia que eu sou o homem mais manso em toda a terra, sendo que o próprio Cristo falou, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Por causa da perda de mansidão, em uma ocasião, Moisés não entrou na terra prometida. Meu Deus, aleluia. É a palavra que está dizendo isso. Eu não consigo pregar outra coisa a não ser a palavra de Cristo. Porque não foi historinhas que Jesus inventou na cruz do Calvário para poder ser crucificado pelo Império Romano, completamente nu e despido dos seus direitos. Não, foi a palavra viva. Meu Deus! É somente a palavra, meus irmãos. E compreendendo muito bem, o próprio Satanás ele tenta a Cristo acerca de se tu és mesmo filho de Deus, pula daqui, os anjos vai conseguir te puxar de alguma forma, te segurar e você não vai cair daqui. Sendo que Cristo sabia muito bem a identidade que ele era, ele não precisava ficar usando dom para não provar nada para ninguém. Cristo não precisava sair por ali profetizando, falando em línguas, pulando no meio de Jerusalém para provar que ele era cheio do Espírito Santo. Então somente com a palavra ele provou que era cheio do Espírito Santo. Em João capítulo de número 7, os judeus mandam uma guarda para prender Jesus. E quando eles voltam, estão de mãos abanadas, e os judeus perguntam, não, mas cadê esse Cristo? Só que os guardas eles simplesmente falam, eu não sei. Eu nunca vi um homem pregando com a autoridade daquela. Eu nunca vi um homem falando aquelas palavras e nós não conseguimos prender, ou seja, foram tentar chamar a polícia para Jesus.
Só que Jesus, com a palavra, sem dom, sem milagre, até mesmo converteu aqueles homens. Então é graças a este Jesus, e aqui já partindo mais para o final do capítulo 4, ele fala: novamente transportou o diabo de um monte muito alto, pináculo, e ofereceu tudo a ele. Peraí, mas que eu soubesse, as pregações diziam que se prostrarem e me adorares, ofereceis o teu culto a mim, você vai receber tudo. Peraí, não é uma palavra de Deus? Quer dizer que é uma teologia satânica? Se prostrado, me adorares, tudo te entregarei? Quer dizer que é uma palavra de Satanás? A gente entregar o nosso culto, ele vai nos devolver tudo de volta? Quer dizer que, outra coisa, Satanás levou Jesus ao pináculo do templo. Pela revelação nós compreendemos que nem todos que estão no topo foram levados por Cristo. Nem todos que estão em um patamar acima, eu não falo de altar, eu falo do mundo em geral, estão aqui por conta de Jesus. Nem todos que estão no topo do mundo estão lá por conta de Jesus. Nem todos aqueles que sobem aos altos céus estão lá por conta de Jesus. E aqui finalmente começa a pregação e também finda-se com Jesus Cristo passando mais adiante e mostrando que Ele é maior do que Moisés. É Cristo mais uma vez mostrando que bem-aventurados são os pobres, porque eles não têm a quem pedir senão a Deus. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra prometida, assim como Moisés perdeu. Bem-aventurados que têm sede e fome de justiça, porque vocês conhecem, a justiça do reino é perdoar. A justiça do reino é reservar a Deus o perfeito juízo. E bem-aventurados misericordiosos, porque a pessoa que mais ofereceu misericórdia sobre a terra não foi aquele que subiu até o alto do monte, passou 40 dias, desceu, cobriu o seu rosto, porque a glória estava se desvanecendo. A verdadeira misericórdia foi o Filho de Deus se fazer homem, para que os homens pudessem ser filhos de Deus. E é bem interessante porque ele vai tratar ainda no versículo 8 os limpos de coração, assim como diz o Salmo 24, o Salmo de Deus, o Salmo de Jesus. Quem subirá ao monte do Senhor? Que há de ir ao seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, e não entrega a sua alma à vaidade. O próprio Jesus cumpriu isso, mas no versículo à frente, porque ele mesmo, Davi, entoa: levantai a porta das vossas veredas, levantai as entradas eternas, para que entre o Rei da glória. Você conhece muito bem esse salmo, por quê? Porque a revelação é simplesmente a palavra, não vem de ler, vem de o Espírito Santo nos mostrar e tirar o véu que aqueles judeus ainda tinham. E bem-aventurados pacificadores, bem-aventurados aqueles que promovem a paz, porque o próprio Cristo, Jesus Cristo, diz: eu vos deixo a paz, não como o mundo dá. Eu vos entrego a paz, não como eles recebem, porque se o mundo recebesse a gente, de João, em sua primeira epístola, seríamos do mundo. O mundo não recebe vocês porque vocês não são do mundo. É tão simples de compreender que como é que o mundo vai compactuar com alguém que prega diretamente contrário a ele? O problema é quando a pregação está agradando mais o mundo do que o coração de Deus. Versículo de número 10: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E aqui eu finalizo. Nós queremos um evangelho fácil, o evangelho com a revelação frufru, em que se você prostrado me adorares, tudo te darei. Adivinha, esse é um evangelho satânico. Mas aqui existe o evangelho da verdade, o evangelho da virtude, o evangelho de Deus. E eu não vou nem contar um testemunho, não vou nem falar sobre o Cristo, porque você pode falar, mas ele era o Filho de Deus, 100% homem, 100% Deus. Vamos falar de um certo homem que acreditou nessa verdade, que acreditou nessa revelação. Paulo acabou de se converter, foi pregar o evangelho, que maravilha, saltitando de alegria. Foi para Damasco, foi quase morto pelos próprios irmãos após a sua conversão. Ele falou: aqui não dá para mim não, vou ter que ir para Jerusalém. Foi para Jerusalém, os próprios judeus não reconheceram, tiveram medo dele, simplesmente falaram: aqui você não prega, vai embora, rejeitaram. Ele foi para Listra: não, talvez em Listra tenha um lugar para mim. Foi apedrejado até o ponto de ser dado como quase morto. Ele falou: aqui não tem lugar para mim, eu vou ter que ir para Filipos, bem aqui do lado. Indo para Filipos, ele profetizou, ele trouxe cura, ele libertou a mulher endemoniada. O que ele recebeu? Aplausos, glória, honra. Açoites e foi preso na prisão, você conhece muito bem. Perto da meia-noite, Paulo e Silas cantavam e entoavam hinos a Deus. Por quê? Por causa da revelação. Bem-aventurados sois quando os humildes e mentindo disserem todo mal contra vós, por causa de mim. Saindo de Filipos, ele falou:
falou, não dá para mim não, vou ter que ir para Tessalônica. Atos 17, você pode ver na sua casa. Atos 17, os judeus falaram, não, esses homens estão transtornando o mundo todo. Eles não estão pregando somente aqui, estão pregando em toda a Ásia. Vamos prender esses caras. Não conseguiram prender, eles tiveram que sair fugido. Atos capítulo de número 17, mais para frente, varões atenienses, discurso de Paulo em filosofia. E simplesmente eles não puderam compreender, porque Paulo falava de um varão superior, um varão de ressurreição. Tagarela, o que esse cara está falando? É abobrinha? Expulsaram ele de lá também. Saindo de Atenas, ele foi para Efésio. E aqui eu já estou finalizando. Chegando em Efésios, Atos capítulo de número 19, versículo de número 34, fala o seguinte: durante 2 horas, durante um período de 2 horas, toda a cidade, unidas em unissono, uma só voz: grande é a Diana dos Efésios. Toda a cidade em profunda idolatria. Paulo pregou o evangelho, pregou. Paulo pregou contra aqueles irmãos. Paulo pregou a favor do reino. Não é pregar contra alguém, é pregar a favor de algo. E com isso, ele nem precisou se levantar. Um escrivão da cidade falou: mas espera aí, tenta achar uma acusação contra esses homens. Eles não conseguiram achar nada contra Paulo, porque Paulo vai revelar em Romanos capítulo de número 8: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus, sendo que é Deus quem os justifica. Essa é a revelação, e através dessa palavra, e já partindo para o final, saindo de Efésios, ele falou: eu vou pregar ali em Corinto, porque esse negócio não dá certo não. Pregando ali em Corinto, ele chegou: não vim pregar sem ninguém, senão o Cristo crucificado. O que ele encontrou lá? Falsos apóstolos. Os próprios irmãos falavam: Paulo, tu por carta é o cara, é o bichão, mas chega aqui diante da nossa presença, fica fraco. O que é isso? Ele falou: aqui não dá para mim não dá não. Voltou para Jerusalém, foi pregar, e finalmente Paulo foi preso. Após Paulo sendo preso, ele foi julgado pelo rei Agripa, já partindo para Cesareia, até Roma. E uma coisa que ele falou que nós devemos levar para o nosso coração: tudo isso Paulo sofreu e muito mais. Encurtei um pouco a história, mas ele falou assim para o rei Agripa, Atos capítulo de número 26: em tudo, ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. A revelação do céu que Deus me entregou, não desobedeci nada. E por fim, em Roma, ficou um período de alguns anos pregando a palavra do Senhor ainda assim, mas com uma sentença sobre o seu pescoço, que ele haveria de ser decapitado. E aqui, para entregar o microfone, ele simplesmente falou em 2 Timóteo capítulo de número 4: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora me está reservada uma coroa de justiça, e não somente a mim, porque Paulo não era individualista, mas a todos aqueles que professam o seu nome. Tudo isso por causa que do alto de um monte Cristo bradou e falou: bem-aventurados sois. É graças a esse Cristo que nós estamos aqui. E glória a Jesus para todos sempre. Glória a Deus. Aplauda esse maravilhoso Cristo.